Olá, professor, olá, professora. Quero de novo tratar com você de um outro tema que eu acho que nós, educadores, precisamos nos posicionar. Trata-se da questão do público e do privado. Essa questão, na antiga Grécia, a palavra público e privado tem uma origem interessante, não é? Os homens livres podiam frequentar os espaços públicos, onde era discutido os caminhos daquela polis, daquela cidade, daquela comunidade. Os homens livres discutiam a respeito daquilo que fosse melhor ou que medidas deveriam ser tomadas, e por isso esse espaço público era algo livre para se discutir e homens livres para frequentar. Contudo, a casa, o espaço particular, era privado dessa liberdade. Os escravos viviam dentro destas casas, portanto, em espaços privados de liberdade. Dentro desses espaços privados de liberdade é que não tinham pessoas que poderiam interferir nas questões públicas, nas questões da polis. É claro que de lá para cá houve uma evolução no sentido daquilo que é público, daquilo que é privado, daquilo que é particular, daquilo que é coletivo. Mas o que eu quero discutir hoje com vocês é que me parece que os nossos jovens, as nossas crianças e mesmo os nossos adultos perderam a dimensão daquilo que é público e daquilo que é privado. Principalmente no que diz respeito ao comportamento social. Pessoal, há coisas que são para serem feitas no espaço privado e há coisas que podem ser feitas no espaço público. O que é que define uma coisa, o que é que define outra? A cultura da sociedade que você está vivendo. Isso não está escrito sempre em leis. Às vezes sim, às vezes está escrito em leis. Mas de um modo geral, existe um código de normas sociais que precisam ser respeitados. E que eu, no espaço público, não preciso estar exposto àquilo que outros querem, porque fazem no público o que deveria, para mim, ser feito no privado. Eu explico isso. Com relação a questões de higiene, não é? A gente vê pessoas na rua fazendo coisas que deveriam fazer no espaço privado, não é? Aqui muito se falou do carnaval, num bairro aqui em São Paulo, na Vila Madalena, né? Se falou muito a respeito das pessoas fazendo xixi na rua. Porque não tinham de fazer, porque faziam xixi na rua. Veja, houve quem muito criticasse. Esse é, vamos dizer assim, uma necessidade fisiológica a ser feita no seu espaço privado e não no espaço público. E o beijo, hein? Será que eu posso admitir e não me chocar com um tremendo beijo, caloroso beijo, heterossexual, e me chocar com um caloroso beijo homossexual? Para mim é igual. Para mim não tem diferença entre o beijo homossexual e o beijo heterossexual. Dependendo do que estamos vendo e participando, não é público, deveria ser privado.
E determinados comportamentos de ouvir música alta, não é? Passam carros ou pessoas com músicas que são ensurdecedoras para quem está do lado. Nada contra o que a pessoa quer ouvir, eu só não sou obrigado a ouvir a música dela. Ela pode ouvir na altura que quiser, no seu espaço privado, e não no espaço público. E assim eu poderia ficar conversando com vocês muito, não é? O que eu acho é que a escola precisa se posicionar com relação a esse tema. O que é público, o que é privado, o que deve ser discutido com os alunos. Não temos mais oportunidade de discutir isso. Se as famílias não põem os limites entre o público e o privado, a escola precisa pôr limite entre o público e o privado. Pelo menos no seu espaço e mais ainda na educação que ela dá aos alunos. Eu estou dizendo isso porque nós temos uma série de conflitos sociais baseado na confusão entre esses dois temas. Eu tenho o direito de fazer e, portanto, você tem obrigação de conviver com o que eu estou fazendo. Olha, o Durkheim, fundador aí da sociologia, ele dizia que as grandes cidades, a primeira coisa que acontece é a perda da liberdade. Quanto maior o centro social que você vive, menos liberdade você tem. Claro, sabe por quê? Por causa do outro. Se são grandes aglomerados sociais, e são muitas pessoas, o meu espaço pessoal particular fica extremamente reduzido. Isso Durkheim disse lá na fundação da sociologia. Não é novo. O que é novo é a perda desse conceito. O que é novo é a confusão que estamos vivendo entre esses dois conceitos. Entre a questão do que é público e do que é privado. Eu não tenho o direito de andar nu porque eu quero. Não porque a minha nudez seja proibida. Não é isso. Né? Eu sou de uma juventude que talvez tenha contestado os valores sociais muito mais do que a de hoje em dia. Né? Muito mais de quem hoje tem 40 anos ou mesmo 50 anos. Eu acho que eu vivi uma juventude bem mais, que se queimava sutiã, se cabelos longos, enfim, né? Não vou entrar aqui em detalhes, mas quero dizer o seguinte, a contestação entre faixas etárias é normal, né? É sempre um embate às gerações, mas há necessidade de se ter um convívio entre aquilo que é público e é privado. Mesmo na minha época, quando se fez o Woodstock, que foi uma quebra muito grande de paradigmas, foi num lugar único, público. Mas quem ia lá era porque sabia que estava naquele lugar que teria quebra de paradigma. Ninguém se iluda no uso de droga, nas roupagens, nos comportamentos sociais daquele grupo. Acho que o educador, mais do que nunca, tornando-se num mundo globalizado, em centros cada vez mais populosos, com jovens cada vez mais tendo condições de conviver nos espaços públicos, nós precisamos educar nossos filhos, nossos alunos, para que compreendam que existe uma diferença e que essa diferença é fundamental entre aquilo que é público e o espaço privado, principalmente no que diz respeito a comportamento social. Fica aí a discussão, como não acho que é um tema tranquilo, mas é um tema que a gente vai ter, nessa caixa de marimbondo a gente precisa pôr a mão. Ok? Um grande abraço e deixe seu comentário ao final.
Obrigado.